Meus irmãos, que a paz do bom Mestre Jesus permaneça com todos nós, agora e sempre. Uma trabalhadora da Seara do Cristo, recém-convertida para o cristianismo, rogou aos céus, em uma prece muito sincera, que gostaria de receber a oportunidade do trabalho útil e digno em prol dos seus semelhantes. Orando desta forma, com muita sinceridade, a sua prece foi ouvida pelos emissários celestiais. E naquela condição de mensageira que fazia uma prece piedosa, desejando trabalhar na seara do Cristo, ela foi realmente atendida e as oportunidades começaram a aparecer na sua vida. Logo no dia seguinte, ela recebeu a inspiração para que fosse dialogar com dois homens que se encontravam tomados pela embriaguez. Mas ela não se conteve. E diante dos dois irmãos de jornadas alcoólatras, ela entendeu que eles estavam tomados pelos espíritos inferiores num processo obsessivo e que nada ela poderia fazer com aquelas duas criaturas. No dia seguinte, através, mais uma vez, das portas da oração, buscou inspiração no alto e, de forma quase que chorosa, explicou nas suas preces que era impossível satisfazer os desígnios de Deus, levar a mensagem, o Evangelho de Jesus, para duas criaturas como aquelas. E novamente veio uma inspiração para ela, e ela buscou outros companheiros em aflição, mas quando lá chegou, inspirada que for, encontrou um grupo de pessoas que, embora sofrendo a inspiração, a influência, para ser mais exato, de companheiros ainda muito necessitados do plano espiritual, eles discutiam entre si usando palavras obscenas e cruéis uns contra os outros. Mais uma vez, a candidata ao trabalho não se conteve e achou que aquele não era o ambiente adequado para que alguém pudesse pronunciar o nome de Jesus. E rogou nova oportunidade, alegando que ali, naquela segunda oportunidade que tivera, não era o ambiente adequado para que ela pudesse pregar o Evangelho. E foi-lhe concedida uma terceira oportunidade. E pela via da inspiração, ela buscou uma estrada um pouco mais distanciada da sua casa, próxima a uma zona de mata, porque lá a espiritualidade do alto, a espiritualidade bondosa, lhe havia sugerido que havia uma criança completamente desamparada. E ela localizou a residência, identificou a criança. Mas na hora que se prontificava a socorrê-la, ela observou que os familiares nada estavam fazendo por aquela criança. E que o haviam deixado entregue à própria sorte.
e que, embora rogassem ajuda ou auxílio de terceiros, eles, os familiares, nada faziam em prol da recuperação, da reabilitação daquela criança. Novamente, a candidata, a trabalhadora, regressou pelas portas da oração ao alto, alegando que fora impossível executar o trabalho, já que naquele ambiente não havia qualquer interesse das pessoas em redor que pudessem auxiliar aquela criança e, pensava ela, à sua saída, ou após ela oferecer os primeiros socorros, a criança voltaria à mesma situação de antes. E assim, de oportunidade em oportunidade, esta senhora piedosa, de oração sincera, ia deixando passar as oportunidades de trabalho, porque não se julgava em condições de superar os obstáculos que encontrava à frente para levar o evangelho, uma vez que em todos os locais ela encontrava pecadores, criaturas que proferiam palavras obscenas, ociosas, enfim, às vezes até algumas com certo comportamento de crueldade. E ao se dirigir de novo em rogativa ao alto, pedindo novas oportunidades, ela recebeu pelas vias da inspiração, ante a perplexidade dela, que quem se demora, foi essa a imagem que veio na mente dela, né? Quem quer que se demore na contemplação do mal, não está em condições de fazer o bem. Quem quer que se demore na contemplação do mal, não está em condições de fazer o bem. E eu fico aqui imaginando, e conosco, como nós nos colocamos na condição de candidatos ao trabalho na seara de Jesus, se muitas vezes tocados pela leitura edificante, pela palavra de aqueles pregadores que conseguem nos sensibilizar, a gente se deixa elevar, a gente eleva as nossas mentes e diz: eu também gostaria de servir, de trabalhar, de ser útil. Mas será que a gente consegue enxergar em cada oportunidade de trabalho, ainda que as dificuldades estejam assomando, aparecendo, será que a gente se dispõe realmente a servir, mesmo quando a gente analisa e julga que ali não é o ambiente apropriado, ou que aquelas pessoas não são dignas de receber a misericórdia do alto? Me recordo de uma mensagem narrada pelo espírito Hilário Silva, em que ele conta uma passagem que não se encontra nos textos evangélicos, em que os apóstolos dialogavam com Jesus sobre a oportunidade de trabalho, de pregar o evangelho. E Jesus então os encaminha para que eles fossem, pelo menos alguns deles, a uma determinada moradia, sob a coordenação de Pedro, para que pudessem lá servir a uma das pessoas daquela residência que estava acamado. E Pedro vai, secundado por outros apóstolos, sob a orientação de Jesus, àquela casa. Mas ao chegarem lá, nos conta o espírito Hilário Silva,
que os apóstolos encontraram um ambiente de jogatina, em que os filhos tentavam surrupiar o dinheiro paterno e materno, onde imperava o vício e toda a sordidez humana, e os apóstolos retornam sem auxiliar a enferma para o qual foram lá, a pedido de Jesus, servir. E quando retorna ao convívio do Cristo, Pedro assume a dianteira dos demais apóstolos e, ante o olhar indagador de Jesus, narra o Espírito Hilário Silva, o apóstolo se adianta e, como que antevendo a pergunta de Jesus, ajudaste? E Pedro diz, Senhor, nós não podemos nada fazer. E detalha o ambiente em que eles acabaram de sair. E Jesus Cristo baixa um pouco o olhar e logo em seguida, fitando o apóstolo e os demais que o rodeavam, diz o seguinte, muito à semelhança da frase que há pouco eu repeti. Pedro, diz Jesus, eu conheço a família de Jonaqui. Quando te pedi para ir lá, foi tão somente para ajudar. E os apóstolos compreenderam aquela lição. E nós, refletindo um pouco em uma das frases de uma das epístolas de Paulo à igreja de Coríntios, em que Paulo analisa um pouco do quadro dos trabalhadores da igreja que ele havia fundado, e os trabalhadores não apenas discutiam, debatiam, brigavam entre si, mas, inclusive, um grupo numeroso de trabalhadores lá na igreja de Coríntios defendia que os pregadores deveriam viver do Evangelho, para que pudessem integralmente se dedicarem à pregação do Evangelho de Jesus. E ao tomar conhecimento dessa situação, Paulo escreve de uma forma muito dura contra eles. Mas o interessante é que uma das frases mais duras dessa epístola de Paulo a Coríntios, ele não dirige a dureza da palavra aos trabalhadores, mas a ele, Paulo, a ele mesmo. E em determinado trecho, que serve de título para a nossa reflexão da noite de hoje, escreveu Paulo: ai de mim, se não pregar o Evangelho. E aí? Vocês pregam o Evangelho? Sentem-se em condições de pregar o Evangelho? Estamos nós em condições de pregar o Evangelho? Não somos nós aqueles que, ao nos interessarmos pela leitura, pelos trechos evangélicos, e começarmos em casa, no quarto, na sala, nos corredores, a andar com os livros que estamos lendo a respeito das lições de Jesus, vez por outra, os familiares passam o olhar na nossa direção e normalmente costumam dizer assim: está querendo enganar quem? Pode ser até que lá no centro você seja bonzinho, né? Mas aqui... E a gente ouve essas expressões, às vezes até, embora
o tom crítico, né? Mas a gente ouve com certo ar de alívio, porque a gente se julga aquém da capacidade de pregar o Evangelho. Ainda que a gente diga que não é assim que a gente se sente, com esse ar de alívio. Mas quando a gente vai na casa espírita, nós encontramos frequentadores. Vou repetir. Frequentadores que já frequentam o templo espírita assim há 10 anos, às vezes alguns um pouco mais, e continuam frequentadores. E quando que nós vamos virar trabalhadores? Estamos esperando o quê? O Espírito Emmanuel, analisando essa pequena frase de Paulo, ai de mim se não pregar o Evangelho, nos diz o seguinte o Espírito Emmanuel: às vezes, quase todos nós fugimos ao serviço evangélico, justificando a omissão com os defeitos que ainda nos caracterizam. Não posso fazer isso porque eu tenho muitos defeitos, eu sou muito imperfeito. Sabe aquela ideia que a gente outra vez comentou aqui, que muitos de nós ficamos esperando virar perfeito para começar a fazer o bem, quando a mensagem é exatamente o inverso, né? A gente precisa começar a fazer o bem para ficar perfeito. Mas a gente, para justificar as nossas omissões, a negligência conosco mesmo, a gente inverte a frase. Não, eu vou começar a fazer o bem quando eu ficar bom, quando eu ficar perfeito. E a gente vai adiando, né? A gente vai aguardando ficar perfeito um dia para a gente começar a trabalhar. Continua, Emmanuel. Dizemos-nos, grande parte das vezes, que somos demasiadamente fracos para cooperar com a beneficência. E assim desertamos do contato com os irmãos em penúria. Assevera ainda o Espírito Emmanuel: inúmeras vezes afirmamos-nos inábeis e recusamos encargos honrosos para as nossas almas, porque nos julgamos ainda não qualificados para o trabalho. Proclamamos-nos rudes em excesso e rejeitamos a possibilidade de cooperar no ensinamento edificante. Nos dizem os espíritos que, embora endividados, ainda que nos julgamos incapacitados para o trabalho, estamos cultivando a fé. E nos disse o Cristo lá atrás que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês lembram da comparação do grão de mostarda, né? Comparem com a cabeça de um alfinete. E a semente da mostarda ainda é menor. Gente, a fé do tamanho de um grão. A gente não tem? Mas o Cristo disse que se a gente tivesse a fé daquele tamanho, a gente seria capaz de dizer a uma montanha: transporta-te daí para ali, e isso aconteceria. Para complicar a nossa situação, o Cristo mais adiante disse o seguinte:
Exatamente para nós que nos julgamos ainda desqualificados, incapacitados, inábeis, defeituosos, e que não dá para a gente fazer ainda porque a gente ainda... Aí o Cristo disse assim: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Será que ele se enganou? Será que naquele dia o Cristo não estava muito bom da bola, né? Da cabeça? E disse que a gente podia não apenas fazer o que ele fazia, mas muito mais do que o que ele fazia, com as nossas condições. Eu prefiro acreditar que Jesus não se enganou. Mas, enfim, fica a reflexão para cada um de nós. Emmanuel conclui essa mensagem dizendo o seguinte: Jesus transmitiu as revelações e lições do Evangelho a homens e mulheres débeis, infelizes, revoltados, obsessos, inibidos, ignorantes, desanimados, doentes. Ele próprio declarou não ter vindo ao mundo para os sãos. Então, se nós somos imperfeitos e defeituosos, foi para nós que ele veio. E é com o nosso concurso que ele continua esperando contar. E nós ainda assim, esperando ficar bom, ficar perfeito, para que a gente possa cooperar na obra de evangelização. Recordemos, portanto, o apóstolo Paulo. Ai de mim se não pregar o evangelho. Claro que Paulo tinha um contexto quando proferiu essa frase. Ele estava querendo dizer que até aceitava aqueles que viviam às expensas da pregação que fazia. Ele não. Mas Paulo foi adiante nessa frase. Ele disse que quando pregava o evangelho, nada tinha de se glorificar, porque sabia que aquela era uma tarefa do Pai. Então aí ele recompõe a mensagem que serve para todos nós, para que a gente possa, meditando no exemplo de Paulo, e nós já tratamos do exemplo de Paulo aqui. Em outra oportunidade a gente mostrou quem foi Saulo de Tarso. E eu vou fazer uma pergunta muito difícil para vocês agora. E eu gostaria que vocês respondessem. Mas mentalmente. Algum de vocês aqui já matou alguém? Dura pergunta, né? Já pediu para matar alguém? Paulo fez isso. Mais de uma vez. E tornou-se o apóstolo dos gentios. Saiu de um extremo ao outro. Nós não chegamos a rés do chão, tanto quanto Paulo chegou na condição de Saulo de Tarso. E se reergueu. Foi capaz de pregar o evangelho onde os apóstolos que conviveram com Jesus não foram. E nós ainda continuamos, tanto tempo depois, ainda nos achando inábeis, imperfeitos para pregar o evangelho. Agora eu vou fazer outra pergunta. Essa é fácil. E essa eu gostaria que vocês respondessem. Basta levantar o braço.
Alguém aqui é pai e mãe? É? Pode levantar, não se preocupe não. Sim, sim. Vocês tiveram coragem de ser pais e mães? Vocês podiam ter dito assim: Senhor, eu não aceito ser pai nem mãe, porque sou imperfeito. Como que eu vou ensinar os meus filhos a não cometerem erros se eu erro? A fazer o bem que eu ainda não faço. Mas a gente assumiu a condição de pais e mães e muitos de nós fizemos direitinho a nossa tarefa, mesmo imperfeito. Mesmo não conduzindo fazer todo o bem que a gente gostaria de fazer. Mesmo carregadinho ainda de imperfeições. Porque não é a criatura perfeita. Somente ela que pode fazer o bem. As criaturas imperfeitas também podem e devem promover o bem. Aliás, ai de nós imperfeitos, se não promovemos o bem. Porque nunca sairemos dessa condição de imperfeitos. Então o caminho para a perfeição é nós começarmos a praticar o bem. Ah, vou errar muitas vezes. Vou cair inúmeras vezes. Vou construir ali, derrubar acolá, trocentas vezes. Mas nada disso impede da gente fazer o bem. E quando eu digo fazer o bem, é porque essa é a forma mais assertiva de pregar o Evangelho. Fazendo. Porque essa que eu estou fazendo aqui é a mais fácil que tem. Pregar o Evangelho de boca, e basta um pouco de leitura, um pouco de estudo, um pouco de boa vontade, some tudo isso, mais um pouquinho de cara de pau e a gente fala. Agora, fazer o bem. Sabe? Esquecer a ofensa, perdoar, conviver de forma harmoniosa com aquele que muitas vezes nos machuca e nos maltrata. Essa forma de pregar o Evangelho é bem mais difícil, porém mais consistente, e que deixa marcas profundas naqueles que nos observam. Todos nós podemos pregar o Evangelho, todos nós devemos pregar o Evangelho. Ainda que os nossos amigos e familiares apontem o dedo para a gente e dizem: lembra da frase? Está querendo enganar quem, né? É preciso que a gente der tempo. Não que a gente convença as pessoas, mas que a gente convença a si mesmo que é capaz de promover o bem, ainda que a gente não tenha alcançado a perfeição. O que nós não devemos é continuar adiando estas oportunidades que a existência física nos oferecem. Decididamente, nós temos muitos defeitos. Decididamente, nós podemos afirmar que o que ainda nos caracteriza é um progresso moral deficitário. Não nos será lícito, porém, esquecer a quantidade de bênçãos que a gente já consegue amealhar dos céus. Seja na casa espírita, no ambiente doméstico, no ambiente profissional, na rua. Pensem assim: quantas vezes a gente, em determinado momento da vida, parou e disse assim:
Que bom que isso aconteceu comigo. Então, nunca aconteceu isso com vocês? Com certeza. A gente recebe muitas bênçãos. Será que não está na hora da gente compartilhar um pouco? A gente pode até dizer assim, mas já estou fazendo. A minha parte eu já estou fazendo. Façamos mais. Sabem por quê? Ainda não temos a santidade que a gente desejaria. Mas já estamos matriculados na escola do bem. E já conseguimos, muitas vezes, evitar as arremetidas do mal que antes a gente fazia sem sentir qualquer remorso. Ainda não dispomos da sabedoria que nós gostaríamos de ter. Mas quantas oportunidades de estudo para que a gente possa entesourar inúmeros valores e saberes que podem clarear os nossos caminhos. Não possuímos ainda a capacidade moral que a gente julga necessária para promover o bem. Todavia, já sabemos orar. E através da prece conseguimos organizar a nossa resistência interior. Não é contra os outros, mas contra as tentações decorrentes das tendências instintivas que ainda carregamos. A gente ainda não possui o desprendimento total que a gente talvez gostaria de ter para que a gente pudesse se despojar da capa, enfim, de outros haveres materiais para cobrir aquele que está desnudo, para socorrer aquele que tem fome. Anotadamente, nós já somos capazes de esquecer uma ofensa. E não duvidem. Esquecer uma ofensa, ainda que a gente não chegue ao perdão, vale muito mais do que muitos cobertores que a gente distribui. Não que a gente não deva distribuir os cobertores. Mas é que o sacrifício de si é muito maior do que dar daquilo que vai nos fazer falta. Porque quando a gente faz o sacrifício de si mesmo, a gente recebe tanto quanto a gente doa, porque pelo exercício a gente expande a capacidade de fazer. Esqueça. 1, 2, 3, lembram? 7 vezes, 70 vezes? E nós vamos perdoar. Com facilidade. Mas é preciso começar. Nós ainda não atingimos o sentimento imaculado. Entretanto, a gente já dispõe de uma certa disciplina que nos faz conter as nossas inclinações e desejos e, pouco a pouco, a gente tem se aproximado do comportamento do homem de bem, do espírita cristão, que é a mesma coisa. Entretanto, a gente não precisa ter nenhuma atitude de heroísmo. A gente não precisa desejar ser o farol que vai iluminar a terra. A gente pode ajudar aos poucos, oferecendo migalhas do nosso carinho, minutos do nosso tempo.
um pouco do ouvido para aquele que deseja falar somente e desabafar. Dar um conselho sincero àquele que às vezes nem deseja ouvir o nosso conselho, mas aquilo vai repercutir amanhã, quando ele adquirir a consciência necessária para perceber com maturidade o conselho que a gente acabou de lhe oferecer. A gente é capaz. Ainda que com todas as deformidades morais que nos caracterizam a vida. Sem dúvida, estamos muito longe, infinitamente longe da perfeição moral. Cabe, porém, na condição de aprendizes do Evangelho, a obrigação, o dever de fazer hoje um pouquinho mais do que o que a gente fez até ontem. Como resultado do que a gente já assimilou. Como teste para a nossa capacidade de realização. Não importa se as pessoas vão nos chamar de trouxa, de bobo, de tolo. Não. Lembremos da epístola de Paulo. Não é com os outros. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque pela graça de Deus, nós devemos agradecer cada dia, ser o que a gente já consegue ser. E não tenham dúvidas, nós não somos tanto aquela criatura perversa que nós já fomos um dia. Ainda que os outros digam que nós não melhoramos nada, e eles não estão mentindo. Mas é que eles estão tendo como parâmetro o nosso hoje. Eles não conhecem o passado, ontem das nossas existências, todas solidárias entre si. Não sabem o quanto nós perseguimos, o quanto nós maltratamos, o quanto nós perseguimos aqueles que pregavam o Evangelho. E por isso que hoje, quando nós desejamos pregar o Evangelho, nós somos constrangidos a essa posição de você não. Para que a gente possa perceber-se que foi assim, exatamente assim, que a gente agiu para com os outros. Quando eles também tateando, tentavam fazer alguma coisa de bom, de belo, de útil. Aliás, útil é a palavra-chave nesse processo todo de pregação do Evangelho, sabem? É assim que está lá na obra básica da codificação. Na mais justa, na mais ampla, na mais digna homenagem que a gente pode encontrar ao 1º de maio. Quando Kardec pergunta aos espíritos o que é que se pode entender por trabalho. Lembram da história da serva, da candidata a candidata? O que se pode entender por trabalho? Os espíritos responderam: trabalho é toda ocupação útil. Trabalho é toda ocupação útil. Sejamos úteis. Dignificando pelo trabalho a nossa existência física, a nossa jornada humana, para que a gente possa se candidatar a receber novas luzes dos céus. As lições do Evangelho são admiráveis. Quando a gente se aprofunda, a gente percebe o quanto aqueles homens que trabalharam levando a mensagem de Jesus carregaram a tarefa que lhes cabiam como se fossem
os maiores de todos, como se fossem as criaturas mais santas, mais puras e mais divinas. É só a gente pegar a obra Atos dos Apóstolos e aí a gente descobre que eles não eram nada disso. Eram criaturas iguais a gente, com inúmeras imperfeições, que brigavam entre si, que discutiam, que horas se entregavam ao desânimo. O que eles nunca deixaram de fazer? Eles nunca pararam de trabalhar, de pregar pela vivência, pelo exemplo, o evangelho que eles desejavam continuar semeando, como Jesus Cristo fizera. Eles aprenderam com o maior de todos os mestres. Porque Jesus fez exatamente isso. Como que ele pregou o evangelho que ele trouxe? Assim, do púlpito falando? Escrevendo inúmeros livros? Não. Vivenciando, produzindo, trabalhando. Sejamos nós, à semelhança da mensagem vivenciada por Jesus, os novos apóstolos de hoje. Reconhecidamente, somos imperfeitos, mas igualmente capazes de pregar o evangelho pelo esforço que a gente já consegue fazer para vivenciar um pouquinho tudo aquilo que o evangelho nos traz de oportuno, para que a gente possa finalizar a nossa reflexão. Nós precisamos dar graças a Deus já ser o que a gente alcançou nesse estágio das nossas existências. A gente precisa agradecer a Deus ter a capacidade hoje de não sermos obstáculos à pregação do evangelho. Bem a propósito do que caracteriza o Decálogo, que nos convida a produzir o ensinamento pelo não fazer, para que a gente comece a encontrar espaços para fazer. Não matar, não roubar, para que a gente possa depois fazer o bem, promover aquilo que está ao nosso alcance e dentro da nossa capacidade de realizar. Finalizando, eu perguntaria a vocês, se vocês se dispuserem a pregar o evangelho, com as condições que cada um tem, dentro do alcance do raio de ação que vocês possam realizar, qual será o maior benefício para vocês? Sim, porque tem benefício. A quem prega o evangelho tem benefício. É verdade. Qual será o benefício se eu pregar o evangelho? Se a gente vai nas bem-aventuranças, a gente descobre esses benefícios. Mas se a gente quiser resumir tudo, a gente pode pegar o ensinamento do Cristo, que diz da felicidade daquele que se reconhece servo de todos. Porque esse é capaz de ganhar a muitos. Mais do que qualquer pregação, tornar-se servidor, trabalhador, é que vai nos dar a mais potente condição de pregar o evangelho de Jesus. Se vocês quiserem conhecer direitinho a explicação que Paulo dá à frase dele, vai lá em Atos dos Apóstolos 9:15, Efésios, além de Coríntios 1. E nós vamos encontrar
Paulo de Tarso dando razões para que cada um de nós, ainda que com as imperfeições que a gente tem, esteja promovendo o bem que já estará ao nosso alcance de realizar. Finalizando, fica aqui a mensagem conjunta do Espírito Emmanuel, analisando a frase de Paulo. Não te atormentes com as necessidades de serviço. É natural que a gente não consiga dar assistência a todos, especialmente ao mesmo tempo. Mas é possível, pelos poderes que nós já alcançamos, pelas conquistas pessoais, é possível conseguirmos resolver pequenos problemas dos nossos irmãos aqui e ali, em nome de Jesus. Porque toda vez que alguém ora, pedindo aos céus a ajuda para as suas dores, para as suas aflições, somos nós, os pregadores do Evangelho, que devemos ser os instrumentos para socorrê-los. Porque foi assim que o Mestre disse: quando vestiste aquele que estava nu, libertaste o que estava na prisão, deste alimento àquele que tinha fome, foi a ele que nós socorremos. Que Deus nos ilumine, que nos dê a coragem de perceber que nós já somos capazes de fazer muito mais do que o que julgamos. Que nós já somos capazes de realizar muito mais do que fizemos até ontem. E que se nós dermos o primeiro passo, nós estaremos fatalmente convencendo a nós mesmos, provando a nós mesmos que é possível, ainda imperfeito, conseguirmos promover o bem em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.